Ora viva e bem-vindo a mais uma edição do Índico Podcast. Hoje vamos naturalmente lançar mais uma vez os nossos holofotes para esta que é a quarta sessão ordinária do Comitê Central da Frelimo, que decorre desde a última quinta-feira aqui no município de Matola, Escola Central do Partido Frelimo na província de Maputo. Hoje contamos aqui no nosso podcast com dois convidados. Falo do Rodrigo Rocha, quem passo de já saudar. Boa tarde, bem-vindo a este nosso espaço que vai naturalmente lançar os seus holofotes a esta sessão que corre hoje para o seu segundo dia. Boa tarde, muito obrigado por me ter aqui e também fez-me cumprimentar desde já os ouvintes da Rádio Índico. A mesma saudação extensiva de Arcio Alfazema. Boa tarde, bem-vindo a esta que é a nossa edição para esta sexta-feira, neste que é o segundo dia de trabalhos aqui da sessão ordinária do Comitê Central da Frelimo, uma sessão que está sendo então caracterizada por debates acesos. Aliás, tivemos a oportunidade de acompanhar daquilo que foi a explanação da porta-voz do Partido Frelimo, daquilo que é então o balanço feito neste primeiro dia, que é descrito como positivo, assumindo que estiveram então a ser debatidos vários documentos, incluindo aquilo que foi então o relatório do Comitê Central da Frelimo. Que a apreciação é que faz daquilo que está a ser o decurso destes trabalhos que conhecerão então o seu término este sábado. Boa tarde, Vítor. Boa tarde ao Rodrigo e todos que nos acompanham. Ora, eu faço uma apreciação positiva pelo seguinte. Segundo, é um momento em que os membros também vão poder se expressar sobre as diferentes matérias, com particular destaque para o relatório do ano passado, 2024, que incorpora dentro de si este contexto eleitoral. E este foi um processo eleitoral atípico, pelo que nós vimos acontecer depois do processo de votação, todo este ambiente de turbulência, esta situação toda de destruição dos bens públicos, que levaram pessoas a perder a vida, e torna este processo eleitoral atípico e traz desafios para o Partido Frelimo, que é o partido que está a governar, para refletir sobre a postura que tem que ter no âmbito da governação e assim também no âmbito da gestão de processos políticos eleitorais. Os outros partidos têm também de refletir e tirar as suas lições, mas eu falo particularmente do Partido Frelimo porque é o partido que tem responsabilidades acrescidas perante a nação, perante o povo, e é o partido que está a dirigir. E tem que servir de exemplo, quer seja para a organização destes processos, desta democracia interna, quer também para aquilo que são as suas ações governativas e a postura que os dirigentes da Frelimo, os membros da Frelimo, devem ter. Portanto, é um momento de reflexão e de introspecção importante e nós esperamos que daqui venham sair diretivas que possam reforçar aquilo que é a ação da Frelimo, porque a Frelimo é o partido que eu, como disse, está a dirigir e deve servir de exemplo. E então, naquilo que vai ser a postura da Frelimo depois deste encontro, poderá também servir para inspirar os outros partidos que almejam um dia governar Moçambique. Como é que o Partido Frelimo deve posicionar-se numa altura em que vários são os desafios que se impõem? Aliás, um dos grandes desafios é a questão da manutenção da paz. Tivemos eleições no ano transato que foram caracterizadas por um toque de violência que perdura até os dias de hoje, a reposição da ordem, segurança e tranquilidade públicas. Bom, deixe-me corrigir uma questão. As eleições não foram violentas, muito pelo contrário, foram bem pacíficas. A violência veio depois. Mas como é que o partido se tem que posicionar? Em primeiro lugar, houve duas intervenções que foram feitas esta manhã e eu tive o privilégio de as ouvir na sala. Uma delas que muito marcou, feita pela doutora Graça Machel, onde há um reconhecimento daquilo que é a forma como a Frelimo se deve posicionar perante o seu eleitorado. E várias expressões foram referidas e uma das que mais marcou foi a humildade. Estar na Frelimo, que é um partido que mereceu a confiança dos eleitores para continuar a governar, não significa uma posição superior aos demais. E é esse o paradigma que vai ser mudado. É essa a nova aproximação que a Frelimo vai ter perante os seus eleitores. E também, obviamente, há uma expressão inglesa muito engraçada, que é walk the talk. Ou seja,
tem que se começar a acompanhar aquilo que é o verbo que tem saído destas reuniões e fazer uma entrega de tudo aquilo que é as exigências que a população tem, não as exigências que faz, mas as exigências que tem, porque às vezes é uma grande diferença, e perceber em que medida e como é que deve ser priorizada essa entrega. São posturas que um partido que ambicione voltar a merecer a confiança do eleitorado deve ter, e acredito que o Partido Frelimo irá conseguir manter essa postura, essa ligação que tem com o eleitorado ao fazer essa entrega e ao fazer essa entrega de uma forma mais humilde e de igual para igual, e não de uma posição mais altiva para uma posição mais submissa por parte do povo. Portanto, acho que essa é a grande mudança que se deve esperar desta sessão do Comitê Central. Na aula inaugural ontem proferida pelo presidente Daniel Francisco Chapo, tivemos a oportunidade de acompanhar aquilo que foi o seu sentimento sobre a questão do evangelho do ódio que tem se estado a propalar. Como contrapor este cenário numa altura em que a pacificação do país consta dos desafios de todos os moçambicanos? Aliás, é o sentimento que paira sobre todos. Reconhecer que há alguma coisa errada é o primeiro caminho, é a primeira forma de se conseguir fazer o caminho para a paz. Se nós achássemos que está aqui tudo bem, íamos falar de paz? Não. Só falamos de paz e da necessidade de haver essa paz e dessa estabilidade quando se detectar exatamente quais são os focos dessa violência e conseguir combater os focos da violência. E atenção, a palavra combater é uma palavra agressiva, mas aquilo que se quer dizer é perceber como estancar de uma forma coerente com aquilo que são as políticas públicas e as políticas de apetrechar a nação daquilo que é a realidade e daquilo que são as necessidades que tem, de uma forma bastante, digamos assim, fluida. Não há que impor-se e não há necessidade de se impor e não se está a impor nenhuma vontade pela força. Há uma vontade expressa pelo povo. Aliás, houve um gráfico que foi referido hoje e que mostra o que é a abrangência não só do eleitorado, mas dos membros do Partido Frelimo, onde 50% são do meio rural. E isso é sempre um eleitorado que nós aqui na cidade esquecemos que existe, mas a maioria da população moçambicana é do meio rural. A maioria da população moçambicana não precisa daquelas necessidades que o meio urbano tem. E o meio urbano é aquele que fala mais alto, digamos assim, é aquele que tem uma possibilidade de projeção muito mais alta, porque tem as redes sociais, porque tem acesso aos meios de comunicação, mas não podemos esquecer o país real. E o país real é esta população rural que também precisa de ser satisfeita em várias necessidades básicas, também necessita de ter uma melhoria da condição de vida, mas que efetivamente é uma população que não tem as mesmas necessidades do meio urbano. E essa é uma das mensagens que também está a passar aqui neste Comitê Central. Indo para si, Dércio, que avaliação é que faz desta que é a narrativa de propagação em algum momento de uma verdade eleitoral que só se assume que seja verdade eleitoral, o que é contrário com aquilo que são os resultados então divulgados pelos órgãos competentes que estiveram então a escrutinar todo este processo que culminou com a eleição de Daniel Francisco Chapo como presidente eleito pelos moçambicanos para dirigir os destinos do país? Bom, por essas alturas é compreensível o posicionamento do presidente da Frelimo, por conta de todo esse ruído que foi criado, esta perturbação da ordem pública, inclusivamente os ataques diretos feitos contra os membros do Partido Frelimo, que alguns infelizmente acabaram perdendo a vida num contexto de agressão e de ataques com todo o requinte de crueldade, a destruição do patrimônio, enfim. Então, nós chegamos a perceber em algum momento que os membros do Partido Frelimo, os simpatizantes do Partido Frelimo, tinham algum receio de se posicionar publicamente nesta condição. Até mesmo aqueles que apresentassem publicamente alguma narrativa que fosse favorável e que concordasse com a vitória da Frelimo, também sofriam essas ameaças e esses atentados. Nesse sentido é compreensível, mas sob o ponto de vista formal e daquilo que é o calendário, que foi o calendário eleitoral,
extemporâneo estarmos a essas alturas a discutir os resultados eleitorais, até porque todos os procedimentos daquilo que são as instituições, todo o calendário eleitoral foi observado, este assunto foi encerrado, o presidente tomou posse e não há dúvida absolutamente nenhuma. A comunidade internacional já felicitou o presidente, já tem estado a assinar acordos, já tem estado a anunciar financiamentos, já as instituições estão a funcionar em pleno, temos governos, etc. Porém, é compreensível esse posicionamento para tirar esse ruído, esse evangelho de ódio. Quer dizer, esta não pode ser a última palavra sobre o processo eleitoral. Então, é compreensível que, na primeira vez que a Frelimo senta para discutir o relatório, o balanço do processo eleitoral, o relatório do ano passado, é compreensível que ele traga essa narrativa, mas no final do dia há que tranquilizar que esta orientação não é necessariamente para ir esclarecer dúvidas sobre quem ganhou eleições, mas é para ir tranquilizar as bases, tranquilizar os membros e dar um sinal de que, olha, o governo está a fazer de tudo para que as pessoas voltem a sentar e a reunir e a discutir sobre questões políticas a nível da base. É para ir se reativar, reanimar as bases e as células e toda a estrutura do funcionamento do partido. E iniciar, como ele bem disse, o processo de preparação das eleições para 2028 e 2029. Portanto, estava a dizer que, olha, já chegou a hora, vamos agora colocar as mãos na massa e iniciarmos o processo de preparação das próximas eleições. Portanto, é neste sentido que eu entendo esse posicionamento do presidente da Frelimo. E definitivamente, claramente, que dentro desse contexto, deste evangelho do ódio, há lições muito importantes a tirar para o Partido Frelimo, e algumas delas estão a ser partilhadas e ser trazidas ao longo dos debates neste Comitê Central. Lições por quê? Porque nós olhamos sim para essa dimensão externa desse aproveitamento e desgaste que foi criado num conjunto de narrativas de manipulação, mentiras e de jogo todo que foi feito para tentar, de alguma forma, assaltar o poder por vias não constitucionais. Isto é real, isto aconteceu e isto nós temos visto. E os grupos foram preparados neste sentido. Mas também há uma outra parte, que são fatores internos, que é a forma como a Frelimo lida com o processo de governação, como a Frelimo se estrutura dentro de si e como é que a Frelimo, que é o partido que está a governar, faz a gestão no sentido de trazer esta dimensão de boa governação e de promover mudanças com vista a responder o mais rápido possível àquilo que são os desafios. A questão da arrogância, né, que infelizmente tem caracterizado a postura de alguns governantes e alguns membros sêniores do partido Frelimo. Portanto, essa mensagem é mais para dentro. A questão de como é que a Frelimo responde aos desafios do país, sobretudo os desafios da juventude, que é a base do eleitorado em Moçambique e que tem desafios próprios e que esses desafios requerem respostas mais rápidas e urgentes. Estava-se aqui a falar na sala também da abrangência, do nível de cobertura dos serviços de internet, quantas pessoas têm Facebook, quantas pessoas têm WhatsApp. Isso tudo faz com que as informações circulem de uma forma muito rápida. Então a Frelimo precisa se ajustar também, mesmo tendo a sua veia conservadora, para ser um partido que se ajuste a essas novas dinâmicas da sociedade. Hoje as pessoas exigem à tarde aquilo que os americanos estavam a exigir uma hora antes, aquilo que os europeus estavam a exigir uma hora antes, e as pessoas têm novas necessidades. Então é preciso também termos uma estrutura de governação sensível a isso, uma estrutura de governação interna, inclusivamente do Partido Frelimo, que seja flexível, sensível a estas questões, para poder também usar essas plataformas, reagir e trazer respostas mais rápidas e acertadas para essa população jovem, que nós já vimos que tem muita força e que são muito influentes e que infelizmente também são facilmente
manipuláveis. Como garantir esta pronta resposta num país que é assolado de forma cíclica pelos eventos extremos? Falo dos eventos climatéricos, para além do terrorismo em Cabo Delgado. Ora, um pilar importante da governação atualmente é a comunicação. Às vezes não tens meios, não tens recursos e às vezes até tem esses fatores que não dependem de si, tu não podes controlar, como essas questões de efeito de mudanças climáticas, o terrorismo, já tivemos a Covid no passado. Tu não podes controlar isso, não tens como controlar isso, mas tu tens que ter o poder de controlar a comunicação, comunicar bem, usando os meios certos, né, com toda a sensibilidade, humildade, portanto, dependendo daquilo que é o momento em si, para que as pessoas compreendam que estás a trabalhar, queres fazer melhor, mas também estás perante uma situação que talvez com uma boa comunicação podes levar aquelas pessoas que estão à espera do delivery do serviço a fazer parte da solução do teu problema. É preciso que tenha uma estrutura de governação que tenha capacidade de penetrar até as bases, sentar com as bases, ouvir as bases e falar a língua das bases. Então, a comunicação hoje em dia, em todo o mundo, é um pilar importante para a governação. É mesmo neste encontro que a Frelimo debate também a aprovação daquilo que será o plano quinquenal do governo. Assumindo-se naturalmente aquilo que é o contexto atual vivido no país, como garantir uma aplicação plena deste plano numa altura em que há urgência entre a pressão e a necessidade? Bom, primeiro tem que ser um plano execuível. É a primeira coisa, e isso acho que é o que vai ser debatido, e então o plano tem que ser algo que seja fácil de fazer. A segunda métrica, ou o segundo requisito para que o plano possa ser efetivamente entregue, digamos assim, todas as ações sejam entregues, é que tem que ser algo realista. E realista em duplo sentido. Realista no sentido de ser algo que seja necessário fazer-se e que seja algo necessário e oportuno fazer-se. São os primeiros condimentos. Obviamente que há outros condimentos que são necessários, é que as coisas faz um plano e ele tem que ser operacionalizado. E ele é operacionalizado de que forma? Primeiro temos os ministérios que dividem as várias jurisdições, áreas temáticas e que obviamente têm que se adaptar àquilo que é estas opções tomadas pelo partido a quem foi confiado o ato legislativo. Mas também só eles não chegam. Repare, o exemplo do Ministério da Economia abrange 3 áreas essenciais, abrange o comércio, abrange o turismo e abrange a indústria. Portanto, é necessário que este super-ministério consiga de alguma forma entregar e consiga apetrechar-se de maneira a que seja operacionalizável todas as áreas que irem em cima dele. E já temos alguns secretários de Estado dentro deste Ministério, por exemplo, mas será que é só o Governo que tem essa responsabilidade? Eu diria que não. Diria que todos nós temos a responsabilidade não só de aconselhar e até recomendar como é que alguns atos governativos podem ser melhor entregues na execução daquilo que são os planos. Nós, eu falo a empresários, falo sociedade civil, falo todos estes elementos, mas também é necessário percebermos os momentos em que isso vai acontecer. É um plano quinquenal, não é para estar tudo pronto amanhã. É um plano que tem um prazo de entrega em 5 anos. Atenção que também não é o único documento que vai ser revisto. Vamos também ter a oportunidade de ver ser debatido aqui neste Comitê Central aquilo que é um plano estratégico com muitos mais anos de abrangência, são 20 anos de abrangência, e é aquilo que justifica o porquê deste plano quinquenal, ou seja, este plano quinquenal está pensado para aquilo que é a vida do atual governo, do atual mandato, mas isto não pode ser pensado de uma forma isolada. Este mandato acabou e depois temos um Moçambique diferente. Não, tem de ser pensado para aquilo que é as entregas que têm de ser feitas nos outros anos subsequentes, ainda que não sejam anos que a governação seja ou deste Presidente e deste Governo ou também mesmo deste partido. Portanto, tem que se planear tudo isso e deixar de alguma forma firme aquilo que é os propósitos do investimento destes 5 anos. Mas se me permitir, também gostava de responder a uma parte daquilo que o Décio referiu relativamente ao facto de nós sofrermos
com algumas intempéries e isso alterar muitas vezes aquilo que é o ciclo dos planos. Porque altera. Ninguém pensou no IDAI, ninguém podia fazer um plano a pensar no IDAI, ninguém podia fazer um plano a pensar no Kennedy, ninguém podia fazer um plano a pensar no Covid. Isto são situações que alteram completamente este rumo. Mas há uma coisa que nós também temos que pensar, é que também quando acontecem essas intempéries, não temos que bater à porta do governo só nos resolver todos os problemas. Há problemas que são resolvidos por nós. Eu tenho, por exemplo, participado muito, através de uma associação respectiva e criada para esse propósito, em várias iniciativas de resgate de pessoas afetadas por intempéries. E aconteceu mesmo aqui, bem perto de onde estamos, aqui em Boane, onde resgatámos durante o ciclone que aconteceu há cerca de 3 anos, várias pessoas que ficaram isoladas. E eu sou civil, não sou Estado, e usei meus meios para fazer isso. Portanto, às vezes nós não podemos esperar e ficar à espera que seja o Estado a resolver todos os problemas. Há problemas que nenhum Estado tem capacidade para resolver sozinho. O exemplo destes acidentes climatéricos que acontecem nos Estados Unidos, por exemplo, não é o governo dos Estados Unidos que vai ajudar, são privados que também vão lá e usam os seus meios pessoais. E isto é uma mentalidade que nós temos que começar também a abandonar, porque se abandonarmos a mentalidade de que tudo tem que vir do Estado, vai ser mais fácil também traduzirmos para o real, para aquilo que é a nossa realidade, a forma de entrega e o procedimento de entrega destes documentos que vão ser aqui discutidos quando forem transformados em atos governativos. Fez menção sobre a continuidade dos planos ainda que findem os mandatos governativos. Como garantir ou como trazer este sentimento para a população, assumindo-se que vivemos tempos em que o imediatismo tem estado a tomar conta de muitos moçambicanos? A primeira resposta a essa pergunta é o seguinte: o plano que ultrapassa o governo, a vida do governo, não é um plano vinculativo, é uma linha, é para ali que nós queremos chegar. Então, para chegarmos ali, primeiro temos que construir estes 5 anos. E quando chegarmos a estes 5 anos, somos nós, então vamos continuar para aquela linha, criando estes outros 5 anos. Se vier um outro governo, se calhar tem aquele mesmo objetivo, é para ali que nós queremos ir, então vamos criar estes 5 anos. Portanto, é esse o objetivo dos 5 anos. Como criar na população essa visão? Eu acho que a população tem essa visão. Eu acho que a população e o povo percebe que para se chegar a algum sítio não acontece agora. Eu, para fazer uma ponte, não pus agora a primeira pedra da ponte e ela já está feita. Há um processo construtivo que demora tempo. Há material que tem que secar, há material que tem que ser indo ser fabricado à medida que as coisas vão construindo e afinal é preciso mais 2 centímetros ali, é preciso mais de 4 metros. Portanto, há questões que só com o processo é que elas surgem. E aquilo que tem que acontecer é, por exemplo, falava-se muito de combate à pobreza. O combate à pobreza não é uma coisa que começou num dia, acabou nesse dia, já acabou a pobreza em Moçambique. Não, é construído, tem que ser feito de uma forma sustentável. Se calhar era muito fácil de chegar aqui e pôr aquele velho projeto dos 7 milhões para cada distrito e já estão aí, agora resolvam. Mas essa não é o momento, a forma, porque os 7 milhões acabam. Tem que se criar alguma coisa com os 7 milhões que venha a reproduzir essa quantidade de dinheiro. E isso não se faz num dia. Temos que começar a continuar esta forma de pensamento de que um plano é algo que tem que se implementar ao longo do tempo e no fim há de ser um resultado. Se calhar muitos de nós não vamos ser os beneficiários desse resultado, mas nós não temos que ter o espírito de estar a construir uma coisa para nós. Temos de ser altruístas, estamos a construir algo para os nossos filhos, estamos a construir isto para uma comunidade. Nós queremos que o nosso país seja o melhor país do mundo, então temos que construir passo a passo, usando cada um dos nossos milhões de braços para chegar a esse fim. Caminhamos para o terceiro e último dia desta 4ª sessão, onde teremos o ponto mais alto com a eleição dos membros do secretariado. Como é que acha que deve ser composto este secretariado, assumindo aquilo que é a dinâmica que o país corre e este grande desafio que o Afrelimo tem a partir de hoje, tal como tivemos a oportunidade de acompanhar, que é o momento de preparação para as eleições para o ano de 2028 e 2029? Ora, primeiro é dar nota ao facto de haver uma reestruturação em termos de organograma do secretariado, com 2 outras áreas que vão ser abertas, que é a área de formação e quadros
Portanto, tinha uma área que incluía questões parlamentares, descentralização, mas entendeu o partido que este momento é prioritário ter uma área específica a olhar para a formação e a gestão de quadros. Este é o primeiro ponto. Depois temos a segunda área que vai ser criada, que é a questão da economia e projetos. Atendendo ao contexto atual, eu penso que esta reestruturação é importante para ajustar ao partido aquilo que é o contexto e a abordagem que pretende-se dar à governação. Sobre quem vai ocupar estas áreas todas do secretariado, eu penso que o Comitê Central vai tomar a melhor decisão, mas é preciso que sejam pessoas flexíveis e ajustados àquilo que é o atual contexto que o país vive e aquilo que são os desafios atuais do partido, que é um partido que pretende voltar às bases num contexto em que há muito ruído ao nível das bases. É um partido que pretende iniciar o processo de preparação para as eleições, as próximas eleições. Então, tudo isso vai ser determinante para se encontrar pessoas certas, pessoas capazes e certas. Não falta ao nível do Conselho do Comitê Central, são 240, 250 membros, 251 membros, então há com toda certeza pessoas capazes e ajustadas a esta dinâmica que o partido pretende trazer pela frente. Então, eu penso que é isto que vai acontecer. Há matéria-prima, há competência, há capacidade. Mais importante é o partido e os membros do Comitê Central fazerem as escolhas. Mesmo para terminar, últimas considerações, assumindo-se que foram hoje então lançadas as festividades para o jubileu da Independência Nacional, cujas cerimônias centrais serão então lançadas no distrito de Nangade, na província de Cabo Delgado, no próximo dia 7 de abril. É um momento histórico muito importante e que deve ser celebrado com toda a vivacidade pelos moçambicanos. E a questão da chama da unidade vem também num momento acertado, numa altura em que tudo o que eram mensagens e os ruídos que fomos ouvindo nos últimos 4 ou 5 meses era de divisão, de instabilidade, de desacreditação, colocar-se uns contra os outros, as pessoas já se matarem entre si. Eu penso que mais do que nunca é necessário encontrar momentos e elementos que possam servir para unir os moçambicanos, para convergir os moçambicanos dentro de uma mesma agenda. E neste momento a prioridade é paz e estabilidade, pois só assim é que podemos caminhar rumo ao progresso, rumo à prosperidade, rumo à promoção do desenvolvimento do país. Então, eu espero que este momento seja de celebração da nossa independência. Vai notar que até bem pouco tempo, até mesmo a questão dos símbolos nacionais, o hino, a bandeira, tudo isto foi colocado em causa, quer dizer, a questão dos heróis que lutaram para a libertação desta pátria, para podermos alcançar a independência. A nossa história estava sendo colocada em causa por objetivos inconfessáveis. Então, este é um momento em que nós temos que voltar a nos unir, celebrar e estarmos todos à volta daquilo que nos une, que é a nossa história e que este ano vamos celebrar 50 anos da independência de Moçambique. Mesma questão, últimas considerações, assumindo-se que caminhamos então para o Jubileu da Independência Nacional, cujas cerimônias centrais poderão ser então marcadas próxima segunda-feira, numa cerimônia que poderá contar então com a presença do Presidente da República neste grande movimento que visa naturalmente promover a paz e a unidade nacional. Eu vou contar um episódio relativamente a esta chama da unidade nacional. Tinha o meu filho cerca de 5 anos, nós íamos de carro para Inhambane e cruzámos com a chama a descer para Maputo. E o meu filho perguntou-me: pai, o que é aquilo? Parece os Jogos Olímpicos. E eu disse: não, aquilo é a chama da unidade nacional. E expliquei ao meu filho, com 5 anos, com aquela linguagem paternal, o que é que era esta chama. E ele perguntou-me: podemos ir lá? Não precisamos ser um atleta para ir para a chama, podemos nós também ir para o pé da chama? E fomos, temos fotografias a agarrar a chama. E o que era engraçado era todo o movimento que se fazia. Era um movimento muito mais, digamos assim, virados para um propósito comum, que ultrapassava até o simples simbolismo de Moçambique. Era um propósito comum de uma verdadeira nação, não fronteiras, mas uma verdadeira nação. Uma verdadeira nação que significava a vontade de querer e manter ser moçambicano. E obviamente que celebrar este número redondo, que é meio século de existência, é um marco
que muitos países até não conseguiram. Houve países que não conseguiram chegar aos 50 anos, que antes desse período já começaram a sofrer nas suas fronteiras. Nós vimos guerras por vários países onde efetivamente se luta por fronteiras. Nós em Moçambique não temos isso. Temos outras coisas que mancham aquilo que é, digamos assim, a nossa estabilidade, mas não estamos a lutar por fronteiras. Agora, temos é que trazer esse grande simbolismo que é a nossa fronteira e traduzir isso numa nação muito mais coesa. E eu acredito que os festejos, tendo o seu elemento final, digamos assim, o apogeu deste momento, no mesmo sítio onde foi declarada e decretada a independência de Moçambique, é de um simbolismo e de uma emotividade que deve orgulhar todos e cada um dos moçambicanos. Muito obrigado. Assim que esteve então a acompanhar-nos através das redes sociais, vai um forte abraço. Para si, caro ouvinte da NTQ FM, votos de uma excelente escuta, bastante programação. Muito obrigado.